Boa tarde a todas as pessoas presentes. Parabéns, CIES. Parabéns a todas as pessoas que fazem o CIES todos os dias, nos seus diversos papéis. Há uma informação importante que tenho que dar. Claro, eu própria habitei a 2N13 durante mais de uma década, nos 28 anos de colaboração, não exclusiva, mas muito intensa com o CIES. Mais de metade deste tempo terá sido passado nessa sala mítica. Claro que vamos fazer uma t-shirt. Celebramos uns bonitos e intensos 40 anos, não só de produção, mas também de partilha de conhecimento em múltiplos formatos, para públicos diversos. Não se circunscreve apenas à edição. Podemos falar das cartas para jogar com o Laboratório de Estudos Sociais sobre o Nascimento leva para a Noite do Investigador. Podíamos falar dos vídeos sobre a pandemia do Observatório das Desigualdades. Podíamos também falar dos documentários mais curtos ou mais longos do Otávio Raposo, ou dos livros sociohistóricos sobre os movimentos negros da Cristina Roldão. Podemos falar dos relatórios dos museus do OPAC, do José Neves, só para mencionar alguns muito poucos exemplos da forma como temos partilhado o conhecimento produzido. Só podíamos escolher uma pequena parte, voltámos para dentro e para um lugar de grande responsabilidade, que é a edição. É uma parte muito nobre desta partilha. É uma parte muito nobre da produção científica, desde sempre. O António e sua equipa lembrava isso no número 100, no artigo comemorativo do número 100 da revista Sociologia, Problemas e Práticas. Lembrava que na ciência, já desde o século XVII, que trocamos ideias, resultados, métodos, análises, debates, disputas, controvérsias. Muito mudou desde aí, mas mantemos o essencial, continuamos a trocar ideias, resultados, métodos, análises. Para preparar esta moderação, fui ao fundo da estante ver qual era a publicação mais antiga que tinha do CIES. Creio que a apanhei num corredor do Isqueté, quando o gabinete de alguém que se jubilou foi desfeito, portanto estava para reciclar. Ainda bem que o apanhei, estou muito contente de o ter apanhado. Temos dois ilustres autores também na nossa mesa. Temos dois carimbos do CIES neste livro e temos o telefone no carimbo mais recente, que é o 735000. E este era o telefone à época. Esta publicação é escrita por autodenominados aprendizes. Fala da ciência, do fazer ciência como um projeto, por vezes defeituoso, estou a citar, contraditório, violento. Fala também de que para publicar, nesta publicação, o critério foi ter sido entregue o artigo, o que foi muito, muito interessante, foi ter sido apresentado, e também ficaram publicados tais quais foram produzidos, é dito nesta publicação, no respeito integral da sua autonomia, sem correções pelo lápis do professor. Isto é dito na introdução. No final, partilha-se o desejo de valorizar os trabalhos académicos, fazendo-os ultrapassar o fundo das gavetas dos professores ou o mofo do depósito legal. Bom, desta publicação para esta, é muito bom ter a mais recente também, passam mais de 40 anos, porque a outra publicação é prévia à constituição do próprio CIES, é de 82. Muito mudou. Saltamos para 25, onde em que discutimos Open Access, preprints, revistas predatórias, métricas de impactos, acabaram de ser também aqui referidas pelo colega Pedro Adão e Silva. Saltamos para uma indústria editorial sem espaço para estudantes de licenciatura que querem escapar às correções do lápis do professor. Temos alguns aprendizes presentes nesta sala, é muito interessante isso. Apesar de toda a revolução digital, continuamos a questionar o que é que vale a pena publicar, como é que garantimos rigor e qualidade. A edição científica ocupou nestes 40 anos um espaço crescente, muito, muito distintivo, também na definição e progressão das carreiras académicas, na dinâmica de competitividade no próprio ensino superior. Portanto, este não é um painel menor, pelo contrário. Cumprimento e agradeço muito às pessoas convidadas para o painel que aceitaram vir partilhar a sua experiência diversa neste domínio da edição. É uma experiência também alargada, reflexiva, interdisciplinar. Contamos com Rui Pena Pires, que cometeu uma loucura nos anos 90 de criar uma editora
chamada Celta, que editava livros de sociologia. Contamos com a Susana da Cruz Martins, atual diretora da editora Mundos Sociais, diretora desde 2017, desta editora criada em 2010. António Firmino da Costa e Maria das Dores Guerreiro, que em conjunto tomaram conta da revista Sociologia, Problemas e Práticas nos últimos 40 anos, em períodos diferentes, e António Firmino da Costa, atual diretor desta revista, e também temos pessoas participantes que, com um papel relevante em publicações que fazem parte do universo editorial e científico do CIES, como José Vicente Serrão, editor desde 2017, estarei a dizer bem, da revista Ler História, criada em 83, que tem 87 números. Esqueci-me de dizer que a nossa Sociologia, Problemas e Práticas tem 109 números já. Então, a Ler História, criada em 83, com 87 números. Ana Caetano, co-editora, em conjunto com Pedro Seabra, do Portuguese Journal of Social Science, criada em 2002, também num processo de transformação que vai ser interessante partilhar. E, por fim, Catarina Foa, diretora desde 2016 da revista OBS. A todos e a todas agradeço. O desafio que foi lançado às pessoas participantes não foi pequeno, consistiu em organizar a sua intervenção em 3 tópicos. Os contributos da edição para o desenvolvimento da ciência nestes 40 anos, pouco. As mudanças tecnológicas, políticas e sociais que alteraram e afetaram a estrutura da publicação científica, mas também as expectativas e preocupações sobre o futuro da ciência. Portanto, sem mais demoras, passo a palavra ao Rui. Temos aqui, não sei se queres ir falar aqui. Então, boa tarde. Já está, né? Boa tarde. Eu vou falar de um lugar muito estranho, porque nós temos estado a falar sobre atividades do CIES. Eu vou falar sobre as atividades de uma editora privada, que era uma empresa, que é verdade que publicou, não sei, umas dezenas de livros de investigadores do CIES, né? E publicou também, durante muitos anos, a Sociologia, Problemas e Práticas, dentro de um portfólio bastante mais alargado. Não foi só a Sociologia, Problemas e Práticas que foi editada pela Celta, foi também a revista, uma revista de História, dos professores de História, que era dirigida na altura pelo Zé Sobral, foi a Etnográfica, que nasceu na Celta, foi a revista da Organização e Trabalho, foi a Psicologia e por aí adiante. Que houve uma altura em que basicamente 80% das revistas de ciências sociais do país eram editadas na Celta. Mas de qualquer maneira eu vou falar a partir de facto de uma experiência um bocado de fora. Não é tão de fora quanto isso por várias razões. Primeiro porque eu estava nos 2 sítios, as pessoas têm pés em 2 sítios e isso obviamente tem consequências, e porque depois, apesar de tudo, indiretamente a experiência da Celta contaminou um bocado a mundos sociais, basta olhar um bocadinho para o layout dos livros, né? E portanto deixou alguma coisa que ficou para além dos livros que produziu. Esta história da Celta nasceu de várias coisas. Por exemplo, nasceu da experiência que tivemos quando se decidiu, por várias razões, deixar de publicar a Sociologia, Problemas e Práticas na Europa-América, era publicada inicialmente na Europa-América, e passar a fazermos nós próprios a edição material da revista. Portanto, aprendi eu, o Pierre Guibantif e a Lina Cardoso a mexer no Ventura, um programa de edição, e passamos a fabricar a revista in loco. Nasceu também numa experiência que eu tentei de participar numa editora que já existia, fazendo uma coleção chamada Sociologias, publicou um livro. Não foi muito longe. E tendo verificado que só conseguia produzir um livro ao fim de quase 2 anos dessa experiência, achei que talvez não fosse má ideia, já que tinha acabado de sair da direção do CIES e tinha um bocadinho mais de tempo, ir fazer uma editora. Tendo convocado para essa editora, para os conselhos editoriais das várias áreas, né, em que se editavam, pessoas que hoje estão quase todas no CIES, mas também noutras instituições, no ICS, algumas, e por aí adiante. A Celta publicou mais de 300 livros, várias revistas, como eu já disse, a maioria foram de Sociologia, embora não se limitasse à Sociologia,
e editou basicamente 3 tipos de livros. Por um lado, livros que resultavam de projetos de investigação, seja eles no âmbito dos doutoramentos ou depois dos doutoramentos, projetos de investigação realizados por investigadores que trabalhavam em Portugal, quase todos portugueses, mas não necessariamente portugueses, da ciência social feita em Portugal, que tentou também criar uma coleção, dar espaço à tradução de obras de referência no domínio da sociologia e das ciências sociais contemporâneas. Também tentamos os clássicos e editamos o único livro do Durkheim que não estava editado em português, foi As Formas Elementais da Vida Religiosa. Foi mais um contributo para a falência da Celta. Custou milhares de euros a tradução, as vendas não foram, não interessa. E a produção de manuais. Desde o princípio, a produção de manuais, seja traduzidos, um dos primeiros que traduzimos foi o Inquérito do Giglione e Matalon, que muita gente ainda conhece, mas também de manuais feitos de propósito, como o feito pelo Jorge Valla, pela Luísa Lima, etc., na área da psicologia. Pronto, e foram estas as três áreas principais. Claro, com qualquer editora edita outras coisas, pontualmente, por razões das mais diversas. Por exemplo, porque acho piada, né? Porque achei piada, publiquei o Alegro mas não tropo, do Cipolla, não por qualquer um destes objetivos aqui referidos. Quais foram os principais obstáculos que a edição nessa altura enfrentou? Foram obstáculos institucionais, nomeadamente no plano da exiguidade do mercado das bibliotecas em Portugal. Eu lembro-me da primeira vez que fui a uma feira do livro em Frankfurt, me perguntarem, a senhora da Cambridge University Press, quantos exemplares nós tínhamos venda garantida quando editávamos um livro às bibliotecas das universidades, e ela dizia, nós não avançamos sem termos pelo menos 450. Eu disse, bom, o que nós temos são coisas como uma requisição do Presidente da Câmara de Lisboa, na altura o Santana Lopes fez uma requisição de livros da Celta, né, para a Biblioteca da Câmara. Foram más decisões políticas, a lei do preço fixo do livro foi catastrófica para uma editora como a Celta, foi mesmo o exemplo de uma má política definida por um conhecimento distante do setor, ou seja, próximo enquanto pessoas que estudavam o setor, mas distante enquanto pessoas que não conheciam os problemas comezinhos da vida editorial. E depois foi a transformação digital. Tudo isso foi simultaneamente um obstáculo e uma oportunidade, mas foi um obstáculo no sentido em que não estava previsto no desenho da edição trabalhar nesse contexto. O que é que apesar de tudo ficou, acho eu, da Celta? Ficou a oportunidade de dar visibilidade à sociologia, à que fazia no SIES em particular, mas também à sociologia em geral e às ciências sociais, não só à sociologia. Depois grande parte daquilo que é o património de base da economia política aqui no ISTE começou por ser editado na Celta, nas suas referências, o Hodgson, o Schumpeter e por aí adiante. E, portanto, nesse sentido, teve um contributo, eu acho que razoável, para o desenvolvimento da comunicação da produção científica em Portugal e que permitiu, pela aprendizagem que aí foi feita, continuar, como agora na Mundos Sociais, com este tipo de programas. Mas essa continuidade agora tem, de facto, consequências, tem condições, de facto, bastante diferentes. A Celta conseguiu fazer todas as coisas que eram necessárias para ir à falência. Uma delas, por exemplo, foi pagar direitos de autor de início. Nós sabemos que hoje, basicamente, os autores pagam para serem editados. Nós quisemos, depois não conseguimos manter, mas pelo menos inicialmente quisemos até isso fazer. E não se consegue por várias razões. Se a edição científica não é uma edição para o mercado de massas e, portanto, não é economicamente viável, ponto. A não ser que haja mercados institucionais como os das bibliotecas, que em Portugal não existem com dimensão significativa. E muito menos é quando passamos para este novo mundo digital, em que o acesso gratuito à produção científica é muito mais fácil e, sejamos francos, é melhor. E, portanto, hoje eu penso que é muito mais viável fazer edição de ciência a partir do contexto institucional da ciência
do que propriamente no mercado editorial corrente. Não quer dizer que não haja obras que possam ser editadas, mas não é possível ter um projeto editorial nas ciências sociais, né, numa lógica de mercado. E o grande desafio que se coloca hoje é mesmo como dar o salto de uma vez por todas para a produção digital. Não temos grandes sonhos. A produção em papel, nós temos agora um grande livro, mas acho que vai ser mesmo um dos últimos livros, penso eu, a ser editado. Não quer dizer que não se possam imprimir livros, mas é mais num sistema de print on demand, quer dizer, há essa possibilidade e quem quiser pede um livro impresso, mas os livros e os artigos vão ser, acho eu, no futuro, basicamente, produção digital de acesso aberto, e é isso também, como cientistas, nos interessa, é que o acesso aberto facilita o acesso de todos e sendo controlado a partir do contexto da investigação. Estamos libertos de algumas lógicas mercantis que hoje prejudicam bastante a edição científica e a sua difusão. Pronto, muito obrigado. Ora, boa tarde, acho que já vos tinha visto. Começar por dar conta, se calhar, pelo princípio. E o Rui Pena Pires deu conta que houve uma espécie de contágio eu acho que é mesmo herdeira, não sei se considera boa filha, mas a Mundos Sociais é mesmo uma editora filha da Celta. Posto assim, não é? Quer na própria lógica de publicação, até nas marcas e nos templates de produção, se notam as presenças, não é? A consanguinidade, mas também numa certa orientação de publicação, ou seja, numa lógica do que é que se pretende, qual é a função, para que serve uma editora como a Mundos Sociais. E serve, sobretudo, para publicar investigação científica, maioritariamente na área da sociologia, mas já nem sei se isso é exatamente assim, mas sobretudo nas ciências sociais e nas áreas onde o CIES trabalha. E tem publicado, de facto, vários autores do CIES e de fora. Aí há mesmo uma edição de investigadores na sociologia e nas ciências sociais, mas muitos deles não são do CIES, e o que se pretendeu foi disseminar pesquisa aprofundada e fazer, de alguma forma, a própria transferência do conhecimento. Ajudou também a consolidar áreas, até áreas de formação que estavam em consolidação no próprio ISCTE. Refiro-me às políticas públicas, à ação humanitária, ao serviço social, etc. E tentámos sempre que tivesse um público para além do académico. Muito difícil, por várias razões que podemos discutir a seguir, mas onde os livros chegam da Mundos Sociais é sobretudo aos nossos estudantes, e a própria editora tinha, no seu sentido original, a publicação em português de pesquisa e sociologia e produção na área das ciências sociais em português, em grande parte para os nossos estudantes. Bem, o público estudantil também se internacionalizou e algumas das nossas publicações são agora em inglês. É uma editora relativamente pequena, talvez não tão aventureira como a Celta. Aprendeu muito com a Celta. Eu própria aprendi muito, se calhar não sabe, mas consigo, algumas das orientações e dos próprios requisitos para se publicar alguns dos livros, desde logo este, que é uma antologia. A Mundos Sociais publicou 105 livros em 15 anos.
Acho que não é nada mau. Dá uma média de 7 livros por ano, sendo que nos últimos 2 anos foi muitíssimo afetada por uma reconfiguração institucional que foi falada de manhã. Estava também a Mundos Sociais na velha cooperativa SIES e ainda está em processo de transição, com todos os problemas que a administração pública obriga e ao mesmo tempo que obriga até de uma forma de controlo mais férreo. Às vezes pergunto, porquê que não ofereces mais livros? E eu só de pensar de me encontrar com o fiscal único, que tenho pesadelos em pensar em ofertas não justificadas. Mas, de qualquer das formas, há um grande menu de livros. Alguns, esses podemos oferecer, estão aí fora. E sintam-se à vontade para ficar com eles e, sobretudo, para os ler. Agora, o livro e a produção de livro enfrenta muitos problemas. E começa desde logo por aquilo que já foi sendo dito até no painel anterior: os livros não são os elementos curriculares mais valorizados para aquilo que nós fazemos. Os livros demoram a ser escritos, dão muito trabalho a ser escritos e demoram a ser produzidos. E os livros da Mundos Sociais são avaliados cientificamente, que também não é uma atividade muito reconhecida nos currículos de todos nós e que, portanto, para se produzir livros, conta-se com um investimento de vários níveis e de várias ordens que, ainda por cima, nem sempre são devidamente reconhecidos. E esse é um problema. Ou seja, no fundo são 3 livros que demoram a fazer, livros que demoram a publicar e contributos para essa produção que demora. E, portanto, eu acho que uma média de 7 livros por ano. Eu queria também agradecer à Alina, que está desde o primeiro momento, eu não sei se ela está, Alina Cardoso, que é uma espécie de campeã de produção de livros, desde o início, que está nessa atividade e, portanto, há aqui, de facto, uma persistência e uma ideia de que, ainda assim, publicar livros vale a pena. Porque os livros, mesmo com o tempo que demoram, oferecem um espaço de permanência, de registro de processos, por exemplo, aqui que nos interessam, de pesquisa, que são muito, muito relevantes. Uma das perguntas que a moderadora, a Sandra, nos fazia era se editar e publicar continuava a fazer sentido e se calhar a pergunta é se fazer livros continua a fazer sentido. Eu acho que se calhar hoje mais que nunca. Porque as questões relativas à confiança pública na ciência e à credibilidade da informação publicada talvez mereça que continuemos a demorar a fazer livros, a publicá-los e a ter todos os cuidados de revisão e de avaliação científica sobre eles. Muito obrigada. Passo agora a Maria das Dores Guerreiro para falar da Sociologia Publicitária. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Quero dizer que é um prazer estar aqui e quero publicamente também dar os parabéns ao SIES pelos seus 40 anos de existência, para além dos anos que os antecederam, como aqui já foi referido, esse projeto inicial e até ele ser oficializado, que acompanhei no final da minha licenciatura como estudante de Sociologia e depois como assistente estagiária, como também aqui já foi dito, e sempre trabalhar dentro do SIES, fazer investigação dentro do SIES, com projetos de investigação nacionais ou internacionais. Portanto, lembrar que aqui a nossa revista Sociologia, Problemas e Práticas fez parte desde o início deste projeto estratégico do SIES. Foi criada um ano depois, em 1986,
com esse objetivo de ser um contributo para a institucionalização da sociologia no nosso país, em Portugal. Mas o António irá falar mais em detalhe destes pormenores, porque não só esteve nos primeiros conselhos de redação, como agora está ele próprio como diretor da revista. Eu vou falar de um período relativamente longo, de 17 anos, que decorreu entre 2000 e 2017, em que estive como diretora do SIES. Ao longo deste tempo... da revista do SIES, exatamente, da Sociologia, Problemas e Práticas. Ao longo deste tempo tivemos 2 conselhos de redação, com muitos colegas aqui presentes e outros que já nos deixaram, infelizmente. Queria também relevar os 2 elementos fundamentais do staff técnico editorial. Primeiro, a Rosário Mauriti, presentemente a Mónica Monteiro, que trabalha connosco há muito tempo, e ao lado de ambas, a nossa Lina Cardoso, que sempre acompanhou desde a Celta a produção da revista com muito profissionalismo. Durante este período, de 2000 a 2017, a Sociologia, Problemas e Práticas, que tem publicado ininterruptamente, sempre dentro dos prazos a que se compromete, publicou 53 números, desde o número 34 ao número 85, e ainda um número especial, que não é numerado nesta sequência, sobre políticas públicas, sobre o trabalho de políticas públicas feito na altura aqui no SIES. Portanto, ela inicialmente, como já referi, foi publicada, e o próprio Rui também mencionou, foi publicada pela Celta Editora, neste período, e mais tarde passou então para Mundos Sociais. E pode-se dizer que este período, nesta transição do milénio, finais dos anos 90 e início do século XX, foi um período em que se consolidou um processo de maturação, de reputação científica e de internacionalização da revista, que de certo modo já tinha sido iniciado nos finais dos anos 90 e que foi reafirmado e consolidado, como eu dizia. Eu diria que 2 aspectos importantes contribuíram para isso, para além de estarmos, na altura, a ser editados pela Celta. Passámos a integrar bases bibliométricas de indexação internacional, como a Cielo e a Scopus, que asseguraram um suporte de publicação de acordo com os critérios validados na comunidade científica internacional. Isso foi, efetivamente, um passo muito relevante. Para a Cielo, entramos em 2000, e para sermos aceitos tínhamos já de preencher um conjunto de requisitos. Desde logo, termos um site da revista com os artigos em acesso aberto, ainda o encontramos, a Sociologia PP. Tínhamos de introduzir e explicitar o sistema de Double Blind Peer Review, passar a publicar abstracts e artigos em diferentes línguas, em 4 línguas. Isso acontece desde 2004, com o número 44, e quanto à Scopus, onde a revista está indexada desde o ano 2012, o processo foi algo moroso, complicado, difícil de conseguirmos consolidar a nossa presença e a nossa participação. Era um sim, estávamos registados, mas não nos respondiam. Eu posso dizer, como história, das histórias que aqui têm sido hoje contadas, que foi necessário ir a Nova Iorque para conseguir que nos reconhecessem e passarmos então a ter o registro e a figurar nesta base de indexação, e só a partir desse registro estamos nos rankings da CIMACO. Foi também em 2012 que a revista começou a ser publicada em formato digital na plataforma RECAP, no repositório científico de acesso aberto, e que os artigos incorporaram o DOI, o Sistema de Identificação Digital, que agora tanto artigos como livros já quase que obrigatoriamente possuem.
durante este período já tínhamos deixado de ser, mas deixámos ainda mais de ser a revista para os investigadores do CIES, claro. Aumentou bastante a publicação de artigos de autores internacionais, em grande parte europeus, mas também de outros países, nomeadamente também americanos, nomes importantes da sociologia, das ciências sociais, que fomos conhecendo através das nossas participações em projetos, dos convites que fomos dirigindo, que fomos encontrando em conferências e que passaram a conhecer a nossa revista como um espaço de publicação. E para terminar, eu diria que ao longo destes 17 anos a Sociologia, Problemas e Práticas adquiriu efetivamente o caráter de revista científica internacionalizada, com acesso aberto, com critérios substantivos de qualidade, de relevância, de pluralismo e de alguma maneira está nestas bases de indexação internacional, a par com outras revistas, tanto nacionais como internacionais. Desejo, naturalmente, que ela continue por muitos anos. Passando para a palavra. Bem, boa tarde, não é? Já estou aqui de novo. Fico um bocadinho constrangido por estar a falar várias vezes, não é? Mas pronto, o tempo é mesmo também um fator, não é? Incontornável. Então, de facto, a revista Sociologia, Problemas e Práticas foi lançada em 1986, quando arrancámos com aquela história da manhã, não é? De criarmos um centro, houve logo de início a ideia de que era fundamental para consolidar a presença publicada da atividade científica dos investigadores, que seria um projeto importante criar uma revista nesta área. Na sociologia e nas ciências sociais, em que se interliga interdisciplinarmente. Na época havia duas revistas com muita importância, não é, nesta área, que era a Análise Social, do Instituto de Ciências Sociais, e a Revista Crítica de Ciências Sociais, um pouco mais tarde, não é? Significativamente mais tarde. Mas o que acontece é que o CIES, na altura, naquele processo que falámos esta manhã, criou uma dinâmica muito forte, com muita gente e com muitas pesquisas, muita produção, e não havia hipótese de publicar nas duas revistas nacionais relevantes uma grande parte dessa publicação. Havia um ou outro artigo que era publicado nessas outras revistas, mas, na verdade, nós estávamos num início do desenvolvimento de um campo científico em ciências sociais, em particular na sociologia, em grande crescimento, quer em número de pessoas, quer em número de projetos, em grande número de resultados. E, portanto, o objetivo inicial era justamente tornar público o resultado das investigações que estavam a ser desenvolvidas nesse processo de desenvolvimento acelerado. Claro, a ciência, nós sabemos, é duplamente um bem público e é também um bem publicado, não é? Senão também não é um bem público, não é? É apenas privado. E então, todos nós estávamos muito cientes disso. Claro que os livros eram fundamentais, mas há uma dinâmica mais rápida e mais segmentada, digamos assim, de publicação que só se pode fazer em termos de publicação de artigos científicos. Portanto, era esse o objetivo inicial. Durante uns tempos foi esse, basicamente, a perspectiva. Claro que logo desde o primeiro número não publicámos só artigos de membros do CIES, não é? Logo, muito rapidamente, começámos a publicar, porque fomos também solicitados por isso, outros colegas de outras instituições nacionais e também, logo muito cedo, como a Maria das Dores já mencionou, publicámos artigos de colegas, alguns deles de colegas de alta referência internacional, com que nós nos íamos relacionando e que tiveram a disponibilidade de publicar artigos
na nossa revista, porque também estavam a simpatizar, digamos assim, com este desenvolvimento inicial de uma comunidade científica na área da sociologia e das ciências sociais em Portugal e portanto, fomos multiplicando esse tipo de publicações. Depois houve toda a fase de desenvolvimento e de consolidação que a Maria das Dores mencionou, não é? E que envolveu, não vou repetir nem pouco mais ou menos, mas não posso deixar de sublinhar outra vez, a publicação online passou a ser decisiva a partir de certa altura. Por outro lado, o acesso aberto, que vinha as duas coisas em conjunto. Uma avaliação por pares mais formalizada. Sempre existiu desde o início, mas passou a ser mais formalizada, de acordo com as práticas internacionais, que entretanto íamos conhecendo melhor. E depois essa presença nas bases bibliométricas internacionais, que também já foram mencionadas. Eu estava a falar-vos disto porque, de início, fiz parte do Conselho de Redação da revista que pôs a funcionar a revista. Quem foi o diretor de início foi o José Manuel Paquete Oliveira e havia um conselho editorial que eu fazia parte também fazia parte o José Manuel Viegas, fazia parte também o Pierre Guibantif e o José Barreiros. Né? Éramos os 5. Depois a revista foi publicada, o primeiro número foi editado por uma editora que é conhecida, mas só publicou um número, que foi a Relógio d'Água. O José Manuel Paquete Oliveira conhecia bem o editor, que é muito conhecido, não é? Entretanto, a Relógio d'Água transformou-se numa editora muito relevante no país, mas ele generosamente disponibilizou-se para publicar a revista e depois de fazer o primeiro número disse, vocês desculpem lá, mas isto não faz parte do meu negócio, pois não há hipótese, não é? E portanto, fomos à procura de outro suporte editorial e fomos parar a uma editora diametralmente oposta à Relógio d'Água. Foi a Europa América, não é mais comercial, mais poderosa economicamente, mas também foram muito generosos, só que depois de 4 números, acho que foi mais 4 números, chegámos à conclusão, isto é uma pequena conversa só entre nós, que a Relógio d'Água não tinha capacidade económica para apoiar isso. Por outro lado, a Europa América tinha muitas coisas para editar e não ligava nenhuma a esta revista. Portanto, nós, nessa altura, já tínhamos uma experiência e dissemos, então vamos fazer isto em autopublicação. E começámos a publicar em autopublicação. Rapidamente percebemos que não era maneira de ter profissionalismo para publicar como deve ser. E, finalmente, descobrimos a Celta, não é? E a partir daí é que a publicação da revista, os conteúdos continuaram a ser interessantes, acho eu, mas do ponto de vista editorial, como um projeto editorial profissional e de qualidade, foi a partir, de facto, dessa fase em que o Rui, não é? Achou que poderia assumir, não é? A publicação da Sociologia de Problemas e Práticas. Isso durou muito tempo, até depois já foi explicado. Eu fui diretor da revista no final dos anos 90, portanto, estava no início daquela transição, não é? Para a Celta e tal, e da publicação online e tal. Depois, mas foi durante pouco tempo, foi para 4 anos ou 5, já não me lembro bem. E agora sou outra vez diretor porque os colegas mais novos têm mais que fazer, não é? E portanto, as pessoas que já estão aposentadas supostamente têm possibilidade de ter mais tempo, dedicar mais tempo a uma atividade que é uma atividade super aliciante, mas é bastante exigente, como todos os presentes sabem, e com muito gosto, não é? Mas um dia destes vamos ter que substituir isso. Ora bem, não queria demorar muito, só fazer algumas pequenas considerações sobre presente e futuro.
Na verdade, as revistas científicas são um polo fundamental de constituição das comunidades científicas, dos campos científicos. Não é? Isso existiu desde o início da ciência moderna, nas várias áreas e também nas nossas áreas também. Não é? E, portanto, aquele início dos anos 80 em que surgiu o CIES e o projeto da Sociologia de Problemas e Práticas, para nós era muito claro que a revista de Sociologia de Problemas e Práticas ia ajudar muito ao desenvolvimento e institucionalização da comunidade científica, sociológica das ciências sociais no país, tal como estava a acontecer com a análise social e com a sociologia, com a revista crítica Ciências Sociais, mas, entretanto, a comunidade das ciências sociais tinha-se alargado significativamente, nomeadamente com a nossa dinâmica, mas também com outras, e portanto, parecia-nos claro que não só havia um objetivo inicial de difundir resultados de investigação que estavam a acontecer nos nossos projetos de investigação, era também um elemento de agregação, consolidação, de intercâmbio, num desenvolvimento e numa consolidação de uma comunidade científica emergente e em consolidação. E, portanto, muito rapidamente o que aconteceu foi que essa comunidade aqui entre nós, no CIES, essa componente CIES, tornou-se muito maior do que as possibilidades de publicação de uma revista que publica entre 20 a 25 artigos por ano, não é? Ora, o CIES hoje em dia publica por ano centenas de artigos, não é? Em múltiplas revistas e tal, portanto, não é para isso, não é que existe hoje em dia, e já não existe há bastantes anos, a revista Sociologia, Problemas e Práticas. É para o CIES ter uma presença na constituição e desenvolvimento da comunidade científica nacional e internacional nesta área. Claro que há um ou outro artigo que continua a ser publicado, um ou outro artigo que é publicado por alguns investigadores do CIES, mas não é claramente o objetivo principal, nem é a maioria, nem poderia ser. Não é? Na verdade, os artigos que publicamos são de dois tipos, não é? Ao longo destes anos, são dois tipos. São, por um lado, artigos de investigação sobre as transformações da sociedade portuguesa em variadíssimos domínios. Não é? E esse sempre foi um objetivo que quisemos manter. Nós gostaríamos de continuar a ter a Sociologia de Problemas e Práticas como um veículo de difusão pública de contributos relevantes acerca das transformações da sociedade portuguesa. E isso continua a existir. Os autores, alguns são do CIES, outros são de muitas outras instituições. E às vezes até são equipas, hoje em dia muitos artigos têm equipas de autoria largas, porque têm que ver com projetos alargados, e alguns são de várias instituições, várias partes do país. E isso é, vou dizer, entre aspas, porque não é uma contabilidade numérica direta, é metade do objetivo, não é? A outra metade do objetivo é, ao contrário, não é bem ao contrário, o outro objetivo é difundir artigos o mais diversificados possível do ponto de vista internacional e temático, e também interdisciplinar, que sejam contributos atuais que é importante que a nossa comunidade científica conheça, não é? E que ajude também a difundir internacionalmente. E hoje em dia nós publicamos grande parte, lá está, a outra metade mais ou menos, de artigos que têm que ver com isto, e cada vez mais a diversidade de temáticas, disciplinas, produtos interdisciplinares e autores são cada vez mais diversificados. Os principais são os da área de língua espanhola, não é? Isto é, de Espanha e de toda a área latina de língua espanhola, do Brasil, já foi mais, como a Maria das Dores mencionou, já esteve mais presente a publicação de artigos que vêm de colegas da Europa em geral e da América do Norte, incluindo Canadá,
Isso continua a existir, mas agora há cada vez mais também, isto que eu estive a falar, que já é muito alargado, porque também são várias áreas, é sociologia, outras ciências sociais, também cada vez mais artigos que vêm da área asiática, que têm uma dinâmica cada vez mais forte, não é? E que, claro, nós temos muito cuidado na publicação dos artigos, mas também temos uma vantagem, é que só temos 20 e tal artigos para publicar por ano, não é? Portanto, dedicamos muito pormenorizadamente à verificação não só da qualidade, como da credibilidade acerca dos artigos e dos autores, das origens e não sei o que mais. E, portanto, é essa a dinâmica atual. 2 objetivos que estava a enunciar com aqueles critérios normais, o critério de qualidade científica, o critério de qualidade de relevância social, qualidade científica, relevância social, de pluralismo. A nossa revista não é uma revista doutrinária, não é de uma escola paradigmática, digamos assim. Por exemplo, a Revista Crítica de Ciências Sociais é um pouco isso, não é? E estão no seu direito, claro, não é? Privilegiam um certo quadro ou um certo paradigma de abordagem. Nós também podemos publicar dessa origem, mas não somos doutrinários desse ponto de vista. O que nos interessa é a qualidade científica, a relevância social, o contributo efetivo para o avanço do conhecimento e este pluralismo que pode existir e surgir em variados quadros, não é, de abordagem e de perspectiva. Diz isto, desculpa? Acelerar, vou mesmo acabar. Pois é, de facto, estas coisas podem se multiplicar. Só queria falar-vos então de uma coisa que é esta é uma das questões relevantes da Sandra, se ainda vale a pena publicar ou não, não é? Hoje em dia existe uma figura que provavelmente vocês conhecem bem, mas é relativamente recente a terminologia, que são as revistas Diamante. A revista Sociologia, Problemas e Práticas, desde a origem, é uma revista Diamante, mas não sabíamos, porque não havia sequer essa terminologia, não é? Mas agora, como já existe, já sabemos que fazemos parte do movimento internacional. Vocês sabem que, a partir da altura em que foi possível começar a publicar em repositórios versões preliminares de artigos, ou então a posteriori, etc., começou a haver a via verde do acesso aberto, depois a via dourada do acesso aberto e tal, até que às tantas apareceu este conceito da revista Diamante. Que é uma revista Diamante? É, por um lado, uma revista que é plenamente de acesso aberto. O que é que quer dizer plenamente de acesso aberto? É que é aberta ao leitor, que não cobra, não paga nada para ler os artigos, mas também é aberto aos autores que não têm que pagar para publicar. E, portanto, diferentemente dessas vias verdes e dessas vias douradas, o modelo Diamante é isto, não é? Mas o modelo Diamante não é só um critério de acesso aberto. É também uma figura de revistas científicas que têm enraizamento em comunidades científicas e não num monopólio internacional editorial. Tem um enraizamento de uma comunidade científica, decorrem da mobilização e da perspectiva de uma comunidade científica e ajudam a criar essa interligação das várias comunidades científicas internacionais que estão publicando neste tipo de revistas, sem ficarem sujeitas a outras formas de publicação, que vou passar rapidamente. Até é também um tipo de revistas que cultiva, vou usar um palavrão que nestes documentos sobre as revistas de avanço se costuma utilizar, que é a bibliodiversidade. Não é a biodiversidade, é a bibliodiversidade. Ou então a bibliodiversidade linguística, não é? Porque também se publica em várias línguas, etc. Não é? E portanto, o que acontece, e termino mesmo só isto, a publicação científica internacional é uma grande ecologia. Não é só, como nos dizem, uma hierarquia de métrica
vertical, é uma grande ecologia, onde há vários nichos, em que há os livros, em que há isto e há aquilo, e há também revistas dos grandes empórios, não sei o quê, e há também revistas diamante. E isso não quer dizer que sejam melhores ou piores, mas inserem-se em nichos diversos da publicação científica. E o que nós queremos é ter um nicho relevante dentro dessa ecologia e não andar à procura de querer ser mais que a não sei quantos do que uma revista que tem um Elsevier às costas ou uma coisa qualquer desse género. Isso não nos interessa, embora quanto melhor as classificações, melhor, não é? Mas não é esse o objetivo. O objetivo é desenvolver um nicho específico próprio, com qualidade e com interesse dentro dessa ecologia da publicação científica internacional e também interdisciplinar. Pronto, muito obrigado. Vou só... Desligou? Não. Vou só dizer, claro, nós deveríamos terminar nos próximos 7 minutos. Claro que não vamos terminar, mas ia pedindo desculpa antecipadamente a maior brevidade que pudessem. Passo a palavra então a José Vicente. Muito obrigada. Muito obrigado. Realmente não sei se não vamos conseguir, com certeza. Aliás, o António referiu agora uma questão bastante interessante, esta questão das revistas Diamante no fundo, como é que revistas com a nossa dimensão e com o nosso perfil podem competir no que é hoje o mercado, verdadeiramente no mercado. Como é que podemos lidar com o avanço do mercado também no mundo editorial. Mas isso é uma questão que depois podemos falar um pouco mais tarde, se houver ainda algum tempo. Deixem-me agora só fazer uma pequena apresentação da revista Ler História, cujo nome pode parecer uma surpresa para um público maioritariamente de Sociologia. Porque é que está uma revista de História a fazer no CIES, quando ela, de resto, tendo sido criada em 1983, faz parte do que seria a pré-história do CIES. Então, já explico também porque é que está no CIES, mas numa rapidíssima apresentação. A Ler História é uma revista de história. Define-se com esta identidade. Já teve outras definições mais amplas, começou por ser uma revista de História e Ciências Sociais, agora é uma revista de História, sem prejuízo de pontos interdisciplinares. De História e generalista. E é uma revista criada, de facto, em 1983, portanto, está com 42 anos de existência e é um percurso longo. Há 2 anos atrás, ao escrever o editorial para o número comemorativo dos 40 anos, escolhi como título 40 anos a fazer história. A fazer história, de facto, no duplo sentido de contribuir para o avanço do conhecimento histórico, mas também a fazer história enquanto publicação e enquanto publicação, enquanto revista. É evidente que nestes 43 anos, está quase a fazer, houve muitas mudanças. Parte das questões que a nossa moderadora nos incitou a desenvolver, nomeadamente a tratar das mudanças, eu acho que fazendo uma breve recapitulação da própria história da revista, dá para apontar como é que se lidou, ou como é que se pode lidar com algumas dessas mudanças, que a Ler História foi acompanhando mais ou menos, quer dizer, às vezes inovando. Por exemplo, em 1987 já tínhamos uma revisão por pares, uma coisa rara para a época. Noutros casos e noutras alturas foi-se às vezes atrasando um pouco. Quando nasceu em 83, temos aqui a professora Miriam Alperno Pereira, que foi a promotora, enfim, a grande dinamizadora e diretora durante muitos anos desta iniciativa. A Ler História nasceu nessa altura como uma revista independente, que tinha um perfil inovador, quer dizer, independente na medida em que a maior parte das revistas de história que existiam na altura eram revistas institucionais, pertenciam a universidades, a centros de investigação, e eram... Enfim, e a Ler História surge como uma revista independente. Isto é, ela nasce aqui a partir do Centro de História do ISCTE, portanto, nasce no ISCTE, mas não é do ISCTE. Era uma iniciativa, enfim, independente. A dada altura teve que criar uma associação para a gerir, etc.
E era uma revista que tinha vários outros traços de inovação, abertura a pessoas de outras universidades, de muitos outros sítios. Enfim, entretanto o tempo vai passando, e o meu aqui também, o que é que aconteceu? Nos últimos anos, eu estou desde do princípio de 2017 na direção da revista, portanto é sobretudo essa parte agora que posso falar um pouco mais. Em 2017, face a um problema sério de financiamento, porque a revista, com as características em que funcionava, precisava de ter financiamento de algum lado, não é? Como é evidente, embora as despesas fossem e sejam hoje em dia poucas. Mas esse financiamento vinha ultimamente da FCT, que no quadro da Troika, portanto, deixou de financiar este tipo de publicações, e portanto isso fez com que a revista entrasse de facto num período francamente difícil, não tinha dinheiro para se publicar, era um problema. E foi aí que surgiu a opção de a Lê História se vincular ao ISCTE. Passou a ser propriedade do ISCTE em 2017. Com algumas contrapartidas, passou a financiar, não é? Resolveu-se esse problema, que era o fundamental, e as contrapartidas eram perfeitamente aceitáveis, para mais dentro de um quadro internacional em que a maior parte destas revistas, de facto, estão ligadas a centros universitários. A contrapartida é que metade mais um dos membros da redação sejam do ISCTE e que o diretor seja um membro de carreira no ativo do ISCTE. Enfim, coisas perfeitamente geríveis, mas esta foi uma primeira mudança. Depois, em 2020, houve uma outra mudança, quando a revista, que estava no ISCTE, mas com uma figura independente, passou a estar... Bem, conserva a independência, mas passa a ser financiada por 2 centros de investigação, o CIES e o SEI. O financiamento destes 2 centros traz também algumas contrapartidas, a principal das quais é que passa a ser o diretor é nomeado pelo reitor ou pela reitora por proposição dos diretores dos centros. Enfim, tudo isto tem funcionado muito bem e acho que se criaram aqui condições de funcionamento e com vantagens, digamos assim, para todos. Nestes últimos anos, o que tem havido, sobretudo, é um processo de modernização, de renovação. Por exemplo, a redação, hoje em dia, dos 15 membros da redação, apenas 6 é que são pré-2017, portanto tem havido uma renovação muito importante aí, uma renovação grande do Conselho Consultivo Internacional, em relação ao qual nós adotamos uma política de renovação trienal. Portanto, as pessoas servem por 3 anos para criar, de facto, um compromisso das pessoas com a revista. Questões de renovação interna, de renovação dos procedimentos, por exemplo, da avaliação. Tem avançado a indexação, que já tinha começado antes, diga-se, é bom da verdade, a indexação e a classificação em grandes sistemas internacionais, a EBSCO, a Scopus, a Dialnet, a Aeroplus, outras entidades que fazem essa indexação, que é sempre importante porque obriga a revista a fazer, obrigou-a, e obriga depois a manter digamos, a cumprir um certo número de critérios, para além da visibilidade que depois traz, também, só para se centrar nisso, obriga a cumprir critérios. Durante este período fizemos a transição digital e a transição para o Open Access, que começou com a ligação a uma plataforma de suporte de revistas, que é a Open Edition Journals, que não é um dos grandes potentados do mercado, nem pouco mais ou menos, é uma entidade muito mais pequena, mas que a partir daí a publicação passou a ser feita online e durante algum tempo em papel, por inércia. Deixámos o papel apenas em 2023, aí acabámos totalmente com o papel. Antes disso tínhamos começado também com a publicação em First View. Estou a dar conta de como fomos dando resposta às mudanças do panorama internacional da revista. Temos tido um esforço importante de internacionalização que passa por várias coisas, através dos corpos editoriais, portanto, atrair autores internacionais. Nós estamos com mais ou menos metade ou mais dos nossos autores, por número, são autores internacionais, no sentido que são
que não são portugueses ou que não estão em instituições portuguesas. Atenção que não é esse, por exemplo, o critério da Scopus. O critério da Scopus, que eles definem como internacionalização, é quando há mais do que um autor e quando esses vários autores de um artigo são de 2 países diferentes. Isto é que conta para... Por exemplo, nós, nesse aspecto, temos 12% ou isso de internacionalização na Scopus, mas a internacionalização real anda à volta dos 50%, mais ou menos. Bom, várias outras coisas para despachar. Todas estas mudanças e o próprio PDI da revista, quer dizer, a idade da revista, o lastro que tem ao longo de todos estes anos, acabam por ter resultado muito bem para as condições atuais. E a face mais visível dos bons resultados de como a Lei de História, no fundo, tem atravessado estes 42 anos, é logo em 2017 termos saltado para o quartil 2 do CIMAG Journal Ranking. Em 2021 passámos para o Q1, é a primeira revista portuguesa, primeira e ainda a única revista portuguesa de história a estar neste quartil, e do Isto Que É também. E, portanto, isso é um sinal que, de facto, conseguimos atingir um patamar que é raro no panorama português. Este ano também conseguimos chegar ao quartil 1 do Scopus Site Score, que é um índice também que vale menos, mas vale menos do ponto de vista, porque só conta citações, enquanto o CIMAGO conta o peso das citações, onde é que são feitas as citações. De qualquer maneira, por exemplo, vale aqui para os planos de desempenho de carreira dos professores, às vezes vale mais o Scopus do que o CIMAGO ou do que o Web of Science. Portanto, é uma revista que hoje se pode dizer que é uma revista líder em Portugal, é uma revista consolidada, com prestígio internacional, etc. Isto é uma pequena apresentação. E agora, deixa-me só colocar aqui, assim, abordar, só citar 2 ou 3 coisas que são para uma discussão geral, se houver ou se houvesse tempo para ela. Um é o problema do excesso de publicação atual. Publica-se demais. Em Portugal, no mundo publica-se demais, quer dizer, a oferta de artigos é claramente superior à procura, temos que ter noção disso, e quer dizer, isso prova-se pelas citações. Há milhares de artigos que não têm citação nenhuma, ou que têm uma, ou isso, portanto há um excesso de oferta em relação à procura, e há uma grande desproporção entre a quantidade e a qualidade. Portanto, o número está a aumentar muito, mas evidentemente que a percentagem dos artigos de qualidade, proporcionalmente, não é? Porque uma percentagem vai diminuindo. Isto tem alguns impactos, alguns efeitos para as revistas. Desde logo há um problema prático, que é o de que nós estamos a receber cada vez mais artigos, não é? Cada vez mais, a História está a receber cerca de 50 artigos por ano, quer dizer, isto dá um trabalho editorial, um trabalho da revisão. Nós temos um sistema de revisão interna, prévia, portanto, que significa que... sim. Bom, depois coloca um problema de seleção da qualidade, e coloca uma reflexão mais geral, quer dizer, as revistas não devem ser, mas estão a ser empurradas para isso, um simples veículo ao serviço das métricas académicas e das necessidades dos relatórios de desempenho dos investigadores, que são obrigados a publicar, precisam de ter onde, mas as revistas sofrem esse choque e têm que procurar defender-se. Outra questão tem a ver com a reputação. Para mim é um ponto fundamental. Uma revista, se há coisa de que tem que se preocupar, é com a questão da reputação. Isto podia levar-nos longe, porque evidentemente que a reputação é uma coisa que se pode medir de várias maneiras. Se calhar nesse aspecto o ranking, nesse aspecto até é mais fácil, mas depois também há a percepção da reputação. Como é que se percebe se uma revista, e isso depende de cada um, uma revista é reputada ou não é reputada? E isso prejudica, evidentemente, revistas em português, de Portugal, etc. Portanto, há aí um... E só para terminar, uma questão de identidade também. As revistas devem procurar assegurar claramente uma identidade própria, desde a identidade visual até a identidade disciplinar e de outros aspectos. Identidade com abertura, evidentemente. Bom, obrigado também. Obrigada.
boa tarde. Quero antes de mais felicitar o SIES pelos seus 40 anos e é com muito gosto que me junto aqui também a esta celebração e já agora, uma vez que se tornou uma espécie de tendência, de trend deste dia, eu também passei pela 2N13. Bom, junto-me aqui para não demorar mais tempo, junto-me aqui à conversa, né, sobre as edições e publicações associadas ao SIES, para falar especificamente de uma revista que é a Portuguese Journal of Social Science. E já agora peço desculpa aos meus colegas de painel de estar a fazer a apresentação daqui, mas como tenho aqui este suporte, falo em meu nome e do Pedro Seabra, que juntos somos os mais recentes editores desta publicação. Então, muito rapidamente, esta revista é uma publicação académica interdisciplinar do ISCTE, e é de 5 unidades de investigação desta universidade, entre elas precisamente o SIES, mas também o SEI, onde está integrado o Pedro, o CIS, o CRIA e o Dinâmia 7. O SIES teve, aliás, aqui um papel muito importante na história da revista, desde logo pela mão fundadora de João Ferreira de Almeida, e mais recentemente Nuno de Almeida Alves também foi editor desta revista. Mas independentemente de quem esteve na direção, a dedicação do SIES na continuidade e na divulgação daquilo que foi publicado na revista foi fundamental ao longo dos 20 anos de que vos venho falar hoje. Esta revista publicou entre 2002 e 2022 21 volumes, 59 números, dos quais 26 temáticos e 361 artigos escritos por mais de 400 autores. Dado que o tempo é escasso, eu gostaria só de destacar aqui apenas alguns dos aspectos que me parecem mais importantes relativamente ao legado desta revista, na publicação e na divulgação de conhecimento, nomeadamente contribuindo aqui também para as linhas editoriais do SIES. E vou focar-me em 3 elementos: na internacionalização, na inclusividade e na cumulatividade de conhecimento. E começo pela internacionalização, que é, aliás, um dos traços distintivos desta revista, desde a sua origem. Portanto, o conjunto de publicações aqui representadas, eu julgo que esta é a única publicada inteiramente em língua inglesa. Esta revista começou a ser publicada em 2002, numa altura em que precisamente os desafios da internacionalização se tornaram mais prementes, e falo aqui de internacionalização não só em termos da língua em que os artigos são publicados, mas também pelo facto de se tratar de uma revista publicada por uma editora do Reino Unido, a Intellect, por ser uma publicação indexada em bases internacionais, como a Scopus. O corpo editorial também é composto por pessoas de vários contextos nacionais e ainda pelo facto da revisão de pares também ser feita internacionalmente, o que permite, obviamente, colocar a pesquisa portuguesa em diálogo direto com especialistas na área de diferentes contextos nacionais. E, portanto, esta internacionalização nas suas várias frentes, e que não se restringe aqui apenas ao contexto anglo-saxónico, teve como efeito direto ampliar a divulgação da pesquisa feita em Portugal sobre o Portugal e por investigadoras e investigadores portugueses a públicos mais alargados. Portanto, no fundo, permitiu internacionalizar o caso português, potenciando colaborações e leituras comparativas europeias e internacionais. O segundo ponto relativamente ao legado da revista que queria aqui destacar diz respeito à inclusividade. Esta sempre foi uma revista que, apesar de estar vinculada ao ISCTE, esteve sempre de portas abertas a quem faz pesquisa, não só em diferentes instituições de ciência em Portugal, mas também fora do país, e essa abertura foi-se, aliás, intensificando à medida que a revista se foi solidificando. As publicações da revista cobrem o vastíssimo espectro das áreas de áreas nas ciências sociais e, para além disso, e não menos importante, o Portuguese Journal sempre foi palco para publicação por parte de investigadoras e investigadores em diferentes estados das suas carreiras e percursos académicos, desde quem publica o seu primeiro artigo internacional em língua inglesa até quem tenha uma carreira já em desenvolvimento ou consolidada. E, portanto, deste ponto de vista, sempre foi uma revista particularmente inclusiva e aberta, sem comprometer o rigor do processo de revisão científica. E o terceiro ponto que queria aqui realçar quanto ao legado do Portuguese Journal está relacionado com o próprio conhecimento que foi acumulando ao longo destes mais de 20 anos de existência. E trazia-vos aqui 3 nuvens de palavras feitas a partir precisamente dos títulos dos mais de 300 artigos que foram publicados até ao momento. Sem dúvida que se destaca aqui a referência que é temporalmente transversal a Portugal e aos contextos portugueses, não só na compreensão do passado, aqui com grande enfoque no período da ditadura e das questões coloniais, como também de tempos mais recentes e presentes. Mas é também de destacar a referência a contextos europeus e internacionais, sendo que uma perspectiva comparativa internacional foi, aliás, ganhando espaço
com a consolidação da revista. Este breve exercício analítico também nos permite ficar com uma ideia da amplitude de temáticas abordadas nos artigos publicados, desde política, educação, género, trabalho, família, contexto urbano e identidades, desigualdades, mudança social, políticas públicas, memória, cultura ou atitudes e representações. E se compararmos aqui as 2 décadas, percebemos que há aqui uma trajetória, aliás, de diversificação temática, com a década de 2002-2012 ainda muito focada no contexto histórico português e a década mais recente abrindo também para outras dimensões, esferas e contextos. Portanto, isto para destacar o riquíssimo acervo da revista quanto ao conhecimento científico que está espelhado e divulgado nas suas páginas. Este percurso de mais de 20 anos não foi fácil, aliás, como imagino que não seja para qualquer outra publicação de ciência, pelos muitos desafios que foram emergindo. Talvez o principal desafio que foi colocado a esta revista tem a ver com o acesso aberto, já foi aqui referido. Na verdade, o acesso aos artigos do Portuguese Journal of Social Science, com raríssimas exceções, é restrito e é gerido pela editora que tem publicado a revista. E, portanto, esta é uma prática que temos tentado contrariar, não só pela divulgação em si mesma de conhecimento, mas também pelo escrutínio científico que permite, pelo diálogo que o acesso aberto promove e pelo contributo que dá também para a ideia de uma ciência aberta. Contrariar o acesso restrito às publicações torna-se um desafio ainda maior quando as revistas têm pouca autonomia e pouco controle dos processos de publicação e estão tendencialmente dependentes de editoras ou grandes grupos editoriais, o que limita substancialmente a implementação aqui de um plano de disponibilização do acervo já publicado, que é precisamente o caso do Portuguese Journal. Felizmente que já existem boas alternativas, já foram aqui referidas, que permitem autonomizar o processo de publicação e divulgação, nomeadamente o caso da RECAP, que usa o Open Journal System. E, por fim, o último desafio que queria aqui destacar, um desafio enfrentado também pela revista nestes mais de 20 anos e que me parece que será partilhado aqui com as outras publicações que fazem parte desta mesa, tem a ver com a disponibilidade de avaliadores e com a lentidão inerente ao processo de revisão, sendo cada vez mais desafiante concretizar este processo e encontrar avaliadores disponíveis. Portanto, tudo isto acho que levanta questões pertinentes para pensarmos especificamente no papel da crescente pressão para a publicação neste formato, em artigo, na multiplicação de revistas, muitas vezes com exatamente a mesma cobertura temática e disciplinar, e obviamente também na sobrecarga de trabalho académico. Para concluir, o campo académico e da edição científica parece-me que só tem a ganhar com a discussão conjunta em torno de todas estas questões que as revistas vão encontrando ao longo do seu tempo de vida, na procura de soluções, mas acima de tudo no delinear de estratégias que sejam personalizadas, desenvolvidas para minimizar ou para ultrapassar estes desafios, e julgo que sessões como estas podem contribuir precisamente para pensarmos conjuntamente e encontrarmos soluções. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Boa tarde, vou ser muito breve. Antes de mais, em nome de toda a equipa da OBS Observatório, queria agradecer às organizadoras deste fórum e dar as maiores felicidades ao CIES, que também foi uma minha casa com vários chapéus, portanto, muito orgulho no CIES. Só dizer que a OBS Observatório é uma revista diamante de acesso aberto em termos de publicação, em termos de leituras desde 2007 e nasce de uma parceria, ou seja, ela é editada pelo Observatório da Comunicação em Portugal, em parceria com o CIES. E eu, na verdade, fui Journal Manager desde 2016 e há 2 dias começo a ser co-editora, só para a justiça das coisas. Então, vou ser muito rápida e realmente dizer-vos que este mês vai sair, portanto, o volume 18.4, nós publicamos trimestralmente em 5 línguas, sempre foi um formato digital e a impressão foi uma prática muito residual ao longo dos anos 2000. Neste momento, estamos alojados no PKP, que provavelmente é uma Publishing Service Network aqui partilhada com outros colegas, e também fazemos parte de diversos indexadores, nomeadamente a Scopus, a Doage, Eri Plus, Latin Index e obviamente outras. E depois de ter infelizmente terminado a nossa colaboração com a Lina Cardoso, tivemos que sair da Cielo por razões logísticas. Neste momento não estamos mais na Cielo. Em relação às perguntas que aqui a Sandra nos
fez. Eu queria dizer que, naturalmente, para quem editar e para 24.500 pessoas que são os nossos utilizadores ativos e, com certeza, para os 3.000 primeiros autores que temos registrados e 1.900 revisores, não todos estão ativos quanto queríamos, e dizer-vos que também nós, como OBS, em média, desde 2011, publicamos 50 artigos por ano, portanto, imaginem o volume de submissão, e naturalmente os autores são um interlocutor fundamental e nós, recentemente, digamos nos últimos 4 anos, fizemos uma grande aposta em special issue, que tiveram um retorno muito positivo em termos de internacionalização, não aquela da Scopus, aquela mais considerada como visibilidade, temáticas, claramente origem académica, filiação académica dos investigadores, mas isso requer muito trabalho e um maior cuidado em termos de verificação, avaliação, e nós temos o desafio linguístico, não é, de termos 5 línguas, das quais 4 dominamos e uma precisamos de um suporte externo. Em termos de picos, de visibilidade, nós não falamos muito, para já utilizamos só newsletter nossas e de parceiros, e naturalmente essa oscilação tem a ver com um tema que aqui tocamos. Eu queria dar-vos alguns números para realçar uma consideração que fizemos em termos de novas publicações, o peso das editoras internacionais ou de quem garante uma publicação rápida face pagamentos para determinados grandes grupos editoriais. Nós, como sendo que na Scopus estamos naturalmente indexados na área das ciências da comunicação, o número de revistas indexadas entre 2011 e 2024 mais que duplicou. Éramos 195, somos 535. E o nosso ranking melhorou, mas naturalmente numa equipa que foi até poucos dias de 3 pessoas e vai passar a ser 5, com uma integração de pessoas que estão a terminar o seu doutoramento aqui e que achamos que é um ótimo elemento para a nossa equipa, acarreta muitos desafios. Ainda assim, ambicionamos alargar a abrangência em termos, por exemplo, de indexação em outras áreas científicas que já tocamos, como Cultural Studies e Miscellaneous. Tem uma questão que o Vitor referiu sobre o site score e as citações nos últimos 4 anos, portanto, tentamos uma estratégia longitudinal, porque percebemos que é assim que devemos trabalhar. E então, em termos de ulteriores mudanças, eu queria frisar a nossa integração na rede Pubin. Fazemos parte de 3 grupos de trabalhos que estão a ser muito prolíficos e queria também reconhecer esta importância do trabalho em rede. Estamos a recolher as condições para integrar a Web of Science Emerging Citation Index, naturalmente para quanto possamos não valorizar como primeiro critério a questão da indexação em quartis. Na verdade, os nossos critérios de progressão de carreira, de aceitação de artigos para doutoramentos e uma série de outras questões fazem parte das pressões internas e externas no nosso mundo. Decidimos reorganizar o nosso board, portanto, os nossos editores associados, que são 47, obviamente, em termos aqui sim de grande internacionalização, vamos ter um advisory board para tentar de trabalhar as questões da reputação e de reconhecimento também de scholars mais sênior e integrar de outra forma os editorial também no processo de revisão, às vezes aquele que podemos chamar de desempate, quando não tem que ser necessariamente realizado internamente. Esse é o nosso princípio de que a decisão editorial, realmente nós gostaríamos que fosse quanto mais colegial possível com as pessoas próximas a revista. Para terminar, em termos de mudança, nós estamos a preparar um processo de publicação de issues in early access para nos aproximar ao modelo de publicação contínua, mas na verdade vamos manter as issues para já, mas entendemos que essa é uma outra maneira de ir ao encontro às necessidades dos nossos públicos, sobretudo dos autores, e desta pressão de tempo que todos sentimos na publicação científica, na sua realização e na sua própria concretização. Para trabalhar melhor com os revisores, elaboramos um novo certificado, gostaria muito de partilhar isso convosco, colegas, muito mais, para corresponder a exigências que os próprios revisores apresentam quando, por exemplo, esses certificados fazem parte das questões de avaliação de desempenho, e um agradecimento público. E, finalmente,
obviamente, trabalhar melhor a disseminação para que os leitores cheguem a nós, através das, eventualmente, redes sociais, mas com certeza plataformas de divulgação científicas adequadas e específicas. Há um outro tema que aqui não foi tocado e eu gostaria pelo menos de mencioná-lo, que entre os preparando os aspectos de edição e publicação para o futuro, nós queremos nos manter fiéis aos nossos princípios éticos que correspondem ao Committee on Publication Ethics, portanto a COP, e também atualizamos as nossas normas anti-plágio, conflitos de interesse e uso transparente e responsável da inteligência artificial generativa, porque acreditamos que seja fundamental nós termos uma modalidade transparente da gestão interna dos artigos, portanto vamos dotar a equipa de um software que é o QText para aumentar a detecção dessa utilização, mas reconhecendo que todos nós aqui podemos utilizar Scopus AI, muitas das ferramentas metodológicas que nós utilizamos têm inteligência artificial imbuídas, então nós requeremos aos autores uma declaração e um compromisso escrito, portanto é uma novidade, para que eles declarem em quais etapas da elaboração do seu próprio objeto final em termos científicos. Nós não queremos proibir, mas queremos transparência e queremos sobretudo uma descrição, porque acreditamos que sempre mais será necessário entender em qual parte da conceituação, interpretação, mas também garantir uma integridade em termos de peer review, que é uma nossa característica, e suportar o peer review, porque como a colega estava a dizer, os próprios revisores colocam essas questões em termos de cabe a nós ter que fazer esse trabalho de verificação, por exemplo, das citações e dos processos. E é isso, portanto, essa ideia de assunção da responsabilidade do lado do investigador, coadjuvada pela responsabilidade editorial e o nosso código, mas em termos de manter uma deontologia da investigação científica que não necessariamente torna as editoras ou as revistas mecanismos de censura, porque isso também não consideramos isso muito possível nos dias de hoje. Obrigada. Muito obrigada. Termino fazendo uma das minhas práticas favoritas, vou citar António Firmino da Costa, dizendo a ciência é pública se publicada, estou mais ou menos a apropriar e a ser mais rápida. Temos agora um coffee break à nossa espera, que vai durar 10 minutos. Devia durar 15, mas eu creio que 10 se calhar chegam. Já nos encontramos. Muito obrigada a todos e a todas pelas vossas contribuições.